Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 2 a 16. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. No evangelho de hoje, os fariseus perguntam a Jesus se é permitido o divórcio. E nosso Senhor aproveita para nos ensinar a doutrina sobre a indissolubilidade do matrimônio, onde o marido e a mulher se tornam uma só carne até que a morte os separe. O amor de Deus também é assim, fiel para sempre. Deus nunca vai nos abandonar, nunca vai separar-se de nós, desistir de nós. Justamente por isso, Deus quer que o amor humano seja semelhante ao dele. Uma vez que o casamento foi válido e consumado, não poderá ser dissolvido nem sequer pelo Papa. Neste sentido, penso que é interessante falar hoje sobre a nulidade matrimonial. A nulidade matrimonial não significa que um casamento válido e consumado será dissolvido. Significa comprovar que ele não foi válido ou, em outras palavras, foi nulo. O que torna um casamento nulo? A Igreja Católica estabelece critérios rigorosos para a validade do matrimônio, considerando um sacramento. Assim, a nulidade é declarada quando se verifica a ausência de um dos elementos essenciais para a constituição do vínculo matrimonial ou a presença de um impedimento que o invalida. Quais são as causas de nulidade matrimonial no direito canônico? As causas de nulidade são diversas e complexas, exigindo uma análise cuidadosa de cada caso concreto por parte de um tribunal eclesiástico. As principais causas podem ser agrupadas em 3 categorias. Primeiro, falta ou defeito do consentimento. E assim podem ser incapacidade de consentir, quando uma das partes não possui a capacidade mental necessária para compreender a natureza e o significado do matrimônio. Depois, erro, quando uma das partes é levada a contrair matrimônio por um engano sobre uma qualidade essencial da outra parte, por exemplo, identidade, fé religiosa. Depois, simulação, quando uma das partes não tem a intenção de constituir um verdadeiro matrimônio, mas sim de alcançar outro objetivo, por exemplo, obter um visto. Depois, violência ou medo grave, quando uma das partes é coagida a contrair matrimônio por meio da violência física ou psicológica.
Outra causa, os impedimentos que chamamos dirimentes. São obstáculos que impedem a celebração válida do matrimônio, por exemplo, idade inferior à exigida pela lei canônica. Depois, vínculo matrimonial anterior não dissolvido. Depois, impotência para o ato conjugal. Depois, disparidade de culto entre católico e não batizado. Depois, ordem sagrada para clérigos. Depois, voto perpétuo de castidade para religiosos. Depois, rapto. Depois, parentesco até o 4º grau. Depois, crime, quando um dos cônjuges matou o cônjuge do outro. Depois, afinidade. Depois, parentesco legal. E a terceira causa é o defeito de forma, quando o matrimônio não é celebrado de acordo com as normas estabelecidas pela Igreja, como a ausência de um ministro devidamente autorizado ou a falta de testemunhas. O processo de declaração de nulidade. A declaração de nulidade matrimonial é um processo que envolve a coleta de provas, a realização de um processo judicial perante um tribunal eclesiástico e a emissão de uma sentença. O tribunal analisará todas as evidências apresentadas e, se concluir que o casamento é nulo, emitirá uma sentença declaratória. Que lição nós podemos tirar hoje? Só comentei por cima as causas de nulidade. Para conhecer melhor este assunto, é necessário um estudo mais aprofundado. Que esta breve descrição sirva para orientar vocês quanto a esta realidade do direito matrimonial. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.